Uma combinação de lenda, romance e misticismo é o que envolve o cálice sagrado ou Santo Graal. É o uso mais comum dessas palavras para nomear o copo lendário usado por Cristo na última ceia. A primeira pista histórica que temos, que atesta a existência do cálice, é dada por São Mateus 26. Está escrito: quando Jesus jantou com seus discípulos, ele pegou o pão, abençoou, quebrou e deu para eles, dizendo: tome e coma. Este é meu corpo. Depois de tomar um cálice, ele deu graças e deu-lhe a taça que ele disse: tome e beba, que este é o meu sangue do testamento, o que será derramado por muitos para a remissão dos pecados. Eu lhes digo que não vou mais beber esse fruto da vida até aquele dia, quando eu beber com você no reino de meu Pai. No entanto, parece haver um suporte literário mais forte para a interpretação que relata que o cálice foi um vaso no qual José de Arimateia coletou o sangue das feridas do Mestre Jesus. Nessas lendas, o cálice às vezes aparece na forma de um prato. De fato, há muitas variações em seu significado. Da fonte mais autêntica, a palavra vem do latim crater or cup. Foi durante um período de 50 anos, de 1170 a 1220 d.C., quando o grande corpo de romance relativo ao cálice emergiu. No entanto, foi apenas por volta de 1861 que os textos referentes ao cálice começaram a aparecer. Quase todos esses textos foram transcrições dos séculos XIII e XIV em alguns manuscritos do século XII escritos por Chrétien de Troyes. A maioria das histórias sobre o cálice foi baseada em mitos antigos. Isso resultou em 4 heróis diferentes nos relatórios: Perceval, Gavain, Bors e Galad, que provavelmente foi inventado mais tarde. Parece que Galad foi criado por Walter Map como uma possível homenagem ao filho de Henrique II. É relatado que o cálice foi trazido para a Inglaterra por Josepes, o filho de José, ou por Bors, cunhado de José. Diz a lenda que o cálice foi passado de geração em geração e foi pensado para possuir propriedades místicas. O relatório diz que foi usado para alimentar uma multidão sem pecado através da multiplicação de alguns pedaços de pão para alimentar 500. Aqueles que não eram puros e que viram Chalice permaneceu em silêncio. Em referência a Perceval, um dos heróis associados com a lenda do cálice, ele aponta que ele viveu separado da corte real e, portanto, permaneceu na ignorância da cavalaria. Um dia ele conheceu alguns cavaleiros e pela primeira vez, vendo o esplendor de sua armadura, eles pensaram que eram anjos. Posteriormente, continua a lenda, Perceval, Gavain, Bors e Galad saíram em busca do cálice. Embora um grande número de cavaleiros da corte do rei Arthur esteja relacionado a essa jornada, foi Galad quem recebeu o papel principal da busca. Dizem que sua busca chegou ao extremo oriente. O Alon de Galad foi levado ao céu por uma grande multidão de anjos. Perceval morreu em um eremitério e Bors retornou à Inglaterra. O Graal como iniciador. Houve, como mencionado, uma série de conjecturas e interpretações sobre o romance do cálice, que é considerado principalmente como uma alegoria explicativa de certos preceitos morais, coluna principal da nossa ordem augusta. Há também uma teoria da iniciação. Dizem que é semelhante a algumas evidências e interrogações apresentadas aos iniciados das antigas escolas de mistério. Durante as cruzadas, cavalheiros e outras pessoas do Ocidente entraram em contato pela primeira vez com certos mistérios das antigas escolas iniciáticas do Oriente. Nas iniciações dos antigos mistérios, os candidatos foram questionados sobre certas questões. Se eles dessem as respostas corretas, eles seriam elegíveis para algum reconhecimento e aceitação. Se a resposta deles não estava correta ou havia segundas intenções, dizia-se que estavam sujeitos a certos efeitos de justiça kármica ou sobrenatural. Os testes e perguntas aos quais os buscadores de cálice foram submetidos, na opinião de alguns estudiosos, têm uma forte semelhança com os ritos das antigas iniciações, especialmente aqueles que foram mantidos em segredo e aqueles que dizem estar cercados de certo conhecimento sagrado. Há outra hipótese a respeito do simbolismo do cálice, que representou a busca pelo segredo da vida.
Era também uma reminiscência dos antigos segredos procurados por físicos e alquimistas transcendentais que queriam conhecer os segredos supremos sobre o propósito por trás da vida e o mistério da morte. O aspecto moral na busca pelo cálice sagrado está relacionado aos princípios sacramentais agora aceitos em todo o cristianismo e reverenciados como os meios pelos quais as almas são testadas nesta existência para encontrar a verdadeira vida. Consequentemente, o graal tornou-se o emblema da pureza moral, da fé triunfante, do heroísmo militar ou da caridade graciosa. Uma alegoria da natureza do cálice é, naturalmente, potencialmente com princípios místicos. Basicamente, o cálice gerou uma pessoa pura, buscando o poder e a sabedoria que sua natureza sagrada poderia revelar e conceder a ele. Aqueles que não tinham essas virtudes e solvência moral ficariam frustrados e falhariam em sua busca. Consequentemente, é simples substituir o cálice pelo da iluminação pessoal, do despertar espiritual, do alcance da consistência cósmica ou unidade mística com o absoluto ou, em termos maçônicos, da união com o Gadu. Qualquer um desses termos seria substitutos esotericamente elegíveis para a palavra cálice. A busca, então, é a pureza no coração e a retidão moral da pessoa, que procura adquirir um conhecimento mais elevado de si mesmo e de sua estreita relação com o Gadu. As aventuras experimentadas por Galad em sua busca pelo cálice podem ser interpretadas como o conflito humano tentando se elevar e transcender o baixo de sua própria natureza. Em outras palavras, enquanto os homens continuam perdidos, vagando por uma floresta de erros, eles sempre se manterão dentro sim a impressão do que era seu estado anterior. Eles sempre perseguirão o Graal porque é o objetivo de sua busca. Alcançar o estado que lhes permitirá retornar ao paraíso perdido, ao lugar de onde eles saíram e ao qual devem retornar. A busca deve ser feita dentro de nós, porque somos o Graal e o Graal está em nós. E que está no coração de todo homem onde mora o perfeito, o Graal que é como um ponto de convergência entre nossa natureza espiritual. Há muitos que saem em busca do tesouro desconhecido, mas muito poucos que o encontram. Apenas 3, porque para chegar ao Graal é preciso ter um coração cheio de coragem. Não é um caminho para os fracos, nem para os hipócritas e ambiciosos, nem para aquelas pessoas frívolas e vazias, dominadas pelo orgulho e vaidade.